Vamos lá, capítulo 27, para nossa segunda parte. Davi entre os filisteus. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. Pelo menos ele teve bom senso, né? É melhor fugir para a terra dos filisteus, então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Moaque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família e Davi suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dai-me um lugar numa das cidades dessa terra onde possa viver, para que teu servo viveria contigo na cidade real. Por que teu servo viveria contigo na cidade real? Naquele dia Aquis deu-lhe Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses, e ele e seus soldados atacaram os Gesuritas, os Gesitas e os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende desde Sur até o Egito. Quando Davi atacava, a região não poupava homens nem mulheres e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos, roupas. Depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: a Negueb de Judá, ou a Negueb de Jeramel, ou Negueb dos Queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gade, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Quer dizer, ele enganava também, né? O Aquis. Davi também não tava tão correto. Também não acho tão correto o que ele fazia, mas ele tinha que fazer isso como uma estratégia de sobrevivência, né? Saul e o médio de Endor. Aqui nesse versículo 28, nesse capítulo 28, onde Saul vai consultar um médium, aqui deixa claro sobre as consultas a médios, adivinhadores, e este capítulo é fundamental também para esclarecer muitas coisas a respeito do que nós acreditarmos em espíritos, em adivinhações. Então, é um capítulo bem, assim, que nos ensina muitas coisas. Então, vamos lá. Naquele dia, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército, disse Davi a Aquis. Então tu saberás que eu, teu servo, é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam espíritos. Então, Saul tinha expulsado isso, porque segundo a lei de Deus, isso não era permitido, certo? Depois que os filisteus se reuniram, vieram acampar em Sumém, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboia. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado, e ele consultou o Senhor, mas este não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Quer dizer, o Senhor não respondeu a Saul porque o Senhor não estava mais com Saul. Então não tinha nem por que ele responder. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim,
fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que fez, o que Saul fez. Ele eliminou os médios e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Ainda usa o nome de Deus aqui, né, gente? Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? Ela disse: um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para me disseres o que fazer. Isso supostamente seria Saul conversando com Samuel por meio da mulher, supostamente. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e deu ao seu próximo, Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas. Ele fez isso a você. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Gente, a parte mais importante aqui de tudo isso, que supostamente seria Samuel falando, é quando ele fala assim: o Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Você e seus filhos estarão comigo, ok? Isso aqui, nós sabemos que Samuel foi um homem de Deus, foi um homem que serviu a Deus em santidade. Nós sabemos realmente que Samuel estava com o Senhor, certo? Então, vamos lá. E Saul, nós já sabemos que Saul não estava que o Senhor não estava com ele, ok? O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: olha, tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco, para que tenha forças para seguir seu caminho. Ele recusou e disse: não vou comer. Ok, então até aqui tudo indica que ele estava falando com Samuel, só que Samuel foi bem claro: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-se pão sem fermento. Então ela serviu Saul e seus homens e eles comeram. E naquela mesma noite eles partiram. Se a gente for julgar o tempo que foi para matar, para fazer tudo isso, eles ficaram algumas horas ali. Os filisteus desconfiam de Davi. Então, gente,
Sobre o espiritismo, sobre essa parte, sobre espíritos ou não, realmente aqui subentende que foi Samuel que estava falando com Davi, certo? Só que estava falando com... Subentende que foi Samuel que estava falando com Saul. Está dizendo aqui, Samuel lhes disse tudo isso, certo? Só que vocês não podem esquecer essa parte que é importantíssima. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. Nós sabemos que Samuel estava no céu, ok? Que Samuel estava com Deus, ok? Então vamos lá. Os filisteus reuniram todas as tropas em Afeque e Israel acampou junto à fonte de Zezirel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100.000, Davi e seus homens na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que estes hebeus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano e desde o dia que deixou Saul, nada fez de ameaça e desconfiança. Contudo, os comandantes dos filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir na guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade do seu senhor, senão à custa da cabeça dos nossos homens? Não é ele, o Davi, de quem cantavam em suas danças? Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Então Aquis chamou Davi e disse: juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente de tê-lo servido comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, mas como um anjo do Senhor, os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, livre-se, levante-se bem cedo com teus servos, com os servos de teu senhor que vieram com você e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclac. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclac, Davi e seus soldados entraram na cidade, destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados pelos prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã e Jezreel, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abitar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abitar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e os guiará, libertará seus prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo e de figos,
prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de Amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jure diante do Senhor que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te levarei a eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam sido tomados da terra dos filisteus de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção dos 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro Besor. Eles saíram para receber Davi, os que estavam com ele. Ao se aproximar com eles, os soldados de Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e nos entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirados os bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou-lhes presente às autoridades de Betel, de Ramote, de Negueb e Jair, de Aroer, de Sifamote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Gemelitas e dos Queneus, de Ormá, de Coroçã, de Ataxe, de Hebron, de outros lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. O suicídio de Saul. Tá? Agora vocês vão ver porque ali não era o espírito de Samuel. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fugas e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadad e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o atacaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou aos seus escudeiros: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale do leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. Gente, então aqui a gente vê claramente que Saul se matou, o suicídio de Saul. E nós sabemos claramente que ninguém tem o direito de tirar a própria vida, que ninguém herdará os reinos dos céus tirando a própria vida.
Então, como que seria Samuel falando que ele estaria com ele no dia seguinte? Então, não era Samuel ali. Era um espírito enganoso, entendeu? Ou a mulher estava se passando por aquilo, porque o que ela disse que eles perderiam a guerra, e tudo aquilo que ela disse, que Davi seria rei, tudo seria possível de acontecer. Ou o espírito enganoso, um espírito do mal, estava falando a Saul, mas não era Samuel, não era um espírito de reencarnação ou qualquer coisa do tipo. A partir do momento que Saul se matou, ele jamais estaria com Samuel, então jamais ele estaria junto realmente com quem estava falando com ele, né? Já que Samuel se matou, se ele não herdaria os reinos dos céus, ele estava junto com o espírito mau, realmente, no dia seguinte, ok? Então, essa parte é muito importante para que vocês entendam, para que vocês tenham discernimento quando lerem a Bíblia, que uma coisa está ligada na outra e uma coisa comprova a outra. E se você não ler com atenção e não entender os preceitos que estão aqui, você entende e passa a coisa de forma errada também para frente, ok? Então, vamos lá. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Ainda tiveram, né, piedade de Saul, né, para que ele não fosse mais humilhado ainda pelos filisteus, foram lá e pegaram o corpo dele, ok? Então, vamos começar agora 2 Samuel. E que essa parte fique clara, certo? É muito importante. O suicídio dele prova o que está escrito aqui no capítulo 28, tá bom? Fiquem atentos quando vocês lerem a Bíblia. Então, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Então, estava todo mundo junto com os espíritos maus. Provavelmente todo mundo, né, no inferno. Vamos lá. Capítulo 2 de Samuel. Vamos começar capítulo 2 de Samuel. Vamos começar, o livro 2, 2 Samuel, o livro de 2 Samuel, desculpa, gente. 2 Samuel, capítulo 1, Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que estavam em Ziclag, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Davi disse: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonathan também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera a notícia: como você sabe que Saul e Jonathan estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me, me gritando, e disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem é você? Sou Amalequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e me mate. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e os braceletes dele e trouxe a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Eles lamentaram, chorando e jejuando até a tarde. Por Saul, por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que ele trouxera:
as notícias. De onde você é? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou os seus soldados e lhe disse: vem aqui, mate-o. O servo oferiu, e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. Davi lamenta-se por Saul e Jonatas. Peraí, gente, porque Davi perguntou ao jovem que ele trouxe as coisas: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lamenta-se por Saul e Jonathan. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonathan e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. E o lamento do arco que foi registrado no livro de Jassar. O esplendor, ó Israel, está morto sobre seus montes. Como caíram os guerreiros, não cante isso em Gate. Não proclame nas ruas de Ascalon, mas que não se aleguem as filhas dos filisteus, nem expulsem as filhas dos incircuncisos, ó colinas de Giboa. Nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo, do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, do arco de Jonatas nunca recuou a espada de Saul. Sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filha de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos, e que suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonathan está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma cidade de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Anoí e Jazirel, e Abigail, Anoí de Jaziel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá, informando de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel com vocês. Também eu afirmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu rei, está morto, e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Isbosete proclamado rei de Israel. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jerizeel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel.
Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 7 meses. A guerra entre Judá e Israel. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se de um lado do açude e o outro grupo do outro lado oposto. Quando Abner disse a Joabe: "Vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós", Joabe respondeu de acordo. Então 12 soldados aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar os 12 soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe um punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado de Elcate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abissai e Asael, os 3 filhos de Zeruia. E Asael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: "É você, Asael?" "Sou eu", respondeu ele. Disse-lhe então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Aser não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Asael mais uma vez: "Pare de me perseguir, não quero matá-lo." Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Aser não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas. Ele caiu morrendo ali mesmo, e paravam todos os que chegavam ao lugar onde Asael estava caído. Então Joabe e Abissai perseguiram Abner. Ao pôr do sol chegaram à colina de Amá, defronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniam-se, formando um só grupo, e ocupavam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: "O derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que vai parar de mandar o seu exército para parar de perseguir os seus irmãos?" Respondeu Joabe: "Juro pelo nome de Deus que, se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã." Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam para Arabá durante toda a noite e atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército e viram que faltava 19 soldados além de Asael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Asael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao anoitecer. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte enquanto a família de Saul se enfraquecia. Os filhos de Davi em Hebrom. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O filho mais velho era Amon, filho de Aionã de Zeriel. O segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maacá, filha de Talmi, rei de Gessur. E o quarto, Adonias de Agibe. O quinto, Cefatias de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Estes foram os filhos de Davi que lhes nasceram em Hebrom. O apoio de Abner a Davi. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá.
Certa vez, Is-Bosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Is-Bosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher? Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan e Berseba. Is-Bosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertence essa terra? Faz um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Is-Bosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepulsos de filisteus. Diante disso, Is-Bosete mandou que atirasse do seu marido Patiel, filho de Laís. Mas Patiel foi atrás dela e o seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel, a tribo de Benjamim, havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: deixa que eu vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele foi em paz. Ok? Então, beijos, fiquem com Deus. Até a próxima leitura bíblica.